Quais são as suas fontes de prazer? O que você gosta de fazer? Quais são suas preferências? Caso você tenha dificuldade em responder essas perguntas ou não tinha pensado nisso, talvez esse vídeo seja feito para você. Olá, sou Joyce Santos, sou psicóloga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de autocuidado. Sim, a intenção é que sempre que chegar algum conteúdo meu até você, você se sinta cuidado, acolhido, para que possa ir fazendo as suas reflexões. Nós estamos aqui em mais um vídeo onde a gente não tem um roteiro muito bem definido, até temos um tema, mas a nossa intenção é de bater um papo, até porque bons papos rendem boas novas direções, bons novos caminhos, então eu te convido a ficar aqui comigo. E hoje eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre as nossas fontes de prazer. Quais são as coisas que eu gosto de fazer? O que de certa forma me faz bem naqueles dias que eu não tô tão legal assim? Ou que me impulsiona ainda mais nos dias que eu tô com o astral lá em cima? É muito comum chegar, seja na clínica, seja ouvir relatos, né, das pessoas de uma forma geral, sobre parecer que tudo tá meio vazio, sabe? Poxa, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu passo o dia sem ter muita motivação, sem ter muito sentido. E o problema é que às vezes ter isso de forma defasada na nossa vida acaba até nos levando a alguns hábitos que não são tão saudáveis. Então, quando eu não tô muito bem e eu não tenho isso muito bem estruturado na minha vida, né? Não é nem estruturado, mas muito bem definido do que eu gosto de fazer, do que me faz bem, eu acabo caindo em caminhos que não são tão saudáveis. Então, às vezes eu acabo descontando tudo em comida, tudo em bebida, em jogos, fazendo até com que se torne um vício, né? Claro que aí talvez nós cairíamos até dentro de assuntos sobre transtornos alimentares, por exemplo, onde vai exigir um acompanhamento profissional, seja com psicólogo, com médico, psiquiatra, nutricionista, mas o objetivo aqui é que nós possamos refletir sobre essas fontes de prazer, independente se há um transtorno ou não. E olhar para essas fontes de prazer também exige autoconhecimento. E quando eu falo em autoconhecimento, exige também olhar um pouquinho para a nossa história. E às vezes é tão difícil olhar para a nossa história, né? Porque dentro dela pode existir muitas marcas, muitas feridas, que às vezes não é muito legal dar atenção para elas, mas o objetivo aqui é dar uma atenção para fazer diferente, para dar uma outra voz, um outro sentido para as coisas que nos machucaram e que às vezes estão nos impedindo de criar um novo caminho. Quando a gente pensa em fontes de prazer, que entram novos hábitos, novas atitudes, muitas pessoas nos convidam a olhar para o futuro, né? Então, que futuro que você quer ter para a tua vida? O que você quer ter lá na frente? O que você quer ter? O que você quer ser? Que vida você quer? Quais escolhas você está fazendo para que isso aconteça? Enfim, é muito comum a gente ver esse discurso sobre o futuro, o que também é muito importante. Mas aqui eu vou te fazer um convite um pouco diferente. Um convite para você olhar também para o teu passado. Até porque muito do que nós vivemos lá atrás é o que nos move a realizar determinadas escolhas, sejam elas mais conscientes ou inconscientes. E quando eu falo para você aqui em fontes de prazer, eu acredito que todo pequeno passo forma um grande caminho. E às vezes fazer um pequeno passo para algumas pessoas é algo que é muito difícil, porque dar ali um pequeno passo, para algumas pessoas é algo que não foi muito estimulado na vida delas, né? Então, talvez elas possam ter vindo de um contexto em que para ter determinado reconhecimento ela precisava fazer muito. O fazer o básico era algo meio óbvio. O fazer o básico não chamava atenção. Seja uma atenção positiva ou até mesmo negativa. Então, talvez dentro desse contexto, sempre foi necessário fazer coisas grandiosas. Aí você sempre precisou tirar só 10, você sempre precisou só fazer coisas mirabolantes para receber atenção, porque fazer o pouco não era o suficiente. E às vezes você era bom em fazer o básico, às vezes você era bom em fazer ali o que era necessário, mas isso não era o suficiente para as pessoas que estavam à sua volta.
E é claro que aqui nós nem estamos procurando um culpado para justificar suas atitudes de hoje, até porque às vezes essas pessoas à sua volta também tinham a melhor intenção possível, a intenção de te impulsionar, a intenção de te fazer ser uma pessoa melhor, e isso pode ter gerado muitos benefícios para a tua vida. Mas às vezes tem alguns pontos que podem ser ajustados ao longo do caminho. E aí uma das dificuldades também é que quando nós somos estimulados a apenas ir atrás daquilo que é o extraordinário, que eu só vou conseguir o reconhecimento quando o extraordinário acontece, é que nós vamos crescendo num ritmo onde fazer o básico não faz diferença nenhuma, sendo que é o básico que nos dá a base. É o básico que acontece todos os dias, e se nós não olhamos para ele de uma forma diferente, a gente vai se perdendo ao longo desse percurso. E é aí que às vezes até pensar nas nossas fontes de prazer seja uma dificuldade, porque às vezes aquilo que vai me dar prazer, aquilo que vai me dar o contentamento, são coisas que vão estar presentes em pequenos detalhes do dia a dia. Só que dependendo da minha história, né, que foi sendo escrita ao longo da minha vida, olhar para os detalhes era algo que não fazia diferença, era algo que não tinha a necessidade. Às vezes olhar para esses detalhes é até olhar para questões internas da nossa vida, olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Poxa, será que aquilo que eu sentia frente às coisas que aconteciam comigo era acolhido? Será que quando eu queria me expressar sobre algo que me incomodava ou sobre algo que até me deixava feliz, era algo que era bem recebido? Era algo que eu me sentia à vontade para expressar? Ou me dava um certo receio expressar aquilo porque eu sei que ninguém ouvia? Ou se ouvia até ter um deboche, porque, poxa, são coisas que você não tem que se preocupar, a vida exige algo muito maior, então assim, bola pra frente. E até no campo das nossas emoções, às vezes nós somos ensinados a não sentir, às vezes nós somos ensinados de que você precisa ser forte, você precisa dar conta disso aqui. Ah, tá triste? Não, não fica triste não. Ó, tô aqui com você, vamos lá, força, não pode chorar, hein? Criança que chora é feio. Então, em pequenas ações, assim, a gente vai aprendendo que sentir aquele básico é errado. É quase que cometer um crime. O problema é que ao longo da vida, nós continuamos passando por situações que geram determinadas emoções, mas que às vezes eu acabo reprimindo, jogando para debaixo do tapete, e colocar tudo isso para fora vai se tornando cada vez mais difícil. E aí entra até a dificuldade em olhar para essas fontes de prazer, porque às vezes o que vai nos dar prazer é justamente esses detalhes que eu não posso dar tanta atenção, porque o que eu preciso desprender a minha atenção é para algo que é sempre muito grandioso, porque é só no que é grande que vem o reconhecimento, que vem a atenção. E quando eu falo para você aqui em fontes de prazer, às vezes isso vai ser pequenas pausas no teu dia a dia. Então, vai ser você parar um pouquinho para respirar, seja ali por 5, 10 minutos. Vai ser ouvir uma música enquanto você vai se direcionando ao seu trabalho. Vai ser conversar com alguém especial que te acalma quando você está do lado daquela pessoa. Vai ser convidar alguns amigos para ir até a tua casa, para vocês conversarem de coisas aleatórias. Às vezes você nem vai jogar tudo que você está sentindo ali, porque você não se sente à vontade para isso, mas só o fato de estar junto deles te acalma, te tranquiliza, te faz perceber que a vida não é só aqueles perrengues que você vem passando. E isso pode ser suas fontes de prazer. São detalhes que estão relacionados aí ao teu dia a dia. Só que como ao longo da tua vida, valorizar esses pequenos detalhes não foi algo muito bem recebido ou estimulado durante a tua trajetória, chega um ponto que, parece que isso não faz diferença. E não são nem só as pequenas coisas que não fazem a diferença. Às vezes até as grandiosas já não te geram tanta emoção, já não te geram tanta energia e tanto gosto e prazer mesmo pelas coisas. Aí entra naquela ânsia de que, poxa, parece que nada tá bom. Ou quando tá bom, não consigo me apropriar disso. Quando vem o reconhecimento, parece que dura ali só por um tempo, mas depois eu ainda quero mais, ainda tá me fazendo falta. Permanecer no contentamento e na tranquilidade é algo muito difícil, até porque é algo que sempre foi muito ausente. Parece que tá naquele mar calmo, naquele mar manso, dá até uma náusea. Parece que tá faltando uma emoção a mais, tá faltando uma onda para me movimentar a mais ali. E quando a gente depende só de ter essa onda,
dificilmente a gente consegue aproveitar a calmaria de um mar tranquilo. E às vezes a calmaria de um mar tranquilo na tua vida vai ser se conectar a essas pequenas fontes de prazer. Então isso entra uma autovalorização, que é valorizar pequenas coisas, pequenas conquistas do teu dia a dia. Às vezes você simplesmente conseguir acordar mais cedo, sei lá, fazer um exercício físico que seja por 20 minutos para depois você seguir o restante do teu dia, vai ser uma vitória. É uma vitória para muita gente, mas como você sempre se exige de coisas maiores, fazer esses pequenos detalhes não vai te gerar algo recompensador, algo que parece que faz a diferença. Então eu acredito que o principal ponto da gente pensar aqui é que às vezes a tua dificuldade em ter essas fontes de prazer não é nem pelo fato de que, nossa, é que eu não tenho muita coisa para fazer, sabe? Eu moro num lugar onde não tem tantas opções, é uma cidade pequena, por exemplo, que não tem muitos lugares para eu ir, ou então é uma cidade muito grande que tudo me deixa muito acelerado e aí nada que eu faço tá bom. E é até da gente repensar o que seriam então essas fontes de prazer da tua vida. Às vezes ela pode estar dentro da tua casa, em pequenos momentos que vão te ajudar a desconectar do mundo lá fora e conectar com o mundo lá dentro, mas por você não conseguir dar valor às pequenas coisas, por você não conseguir se apropriar das coisas simples da tua vida, do básico do teu dia a dia, olhar para isso é em vão. Parece que eu tô falando bobagem e que não, eu preciso de coisas maiores, isso aí não me satisfaz. Só que as coisas maiores são mais raras na nossa vida e tá tudo bem, se fosse até algo muito constante, aí sim que ia ser cada vez mais difícil a gente dar valor pro básico, né? Só que nós estamos imersos num mundo também atual, onde só o que é grande tem valor, onde só o que é grande, por exemplo, merece like, merece engajamento. Então, poxa, eu acordar mais cedo e fazer 20 minutos de exercício e postar lá no meu Instagram, não vai gerar curiosidade em ninguém. Isso só vai gerar curiosidade se eu acordar para ir para o aeroporto e fazer uma grande viagem, daí sim. Então a gente tem que tomar cuidado até com esse ambiente, com esses contextos onde só potencializa que o que realmente é muito grande é o que vai fazer a diferença. Aí entra também olhar para o nosso interior, olhar para essa nossa autovalorização de perceber que as minhas pequenas escolhas fazem a diferença. E fazer pequenas escolhas, de certa forma, moldam também o teu futuro. Ninguém aqui tá falando que não é para você olhar para o teu futuro, que é só olhar para o teu passado, para as coisas que te aconteceram, muito pelo contrário. Só que quando a gente foca só em olhar o futuro, nos gera muita incerteza. E a incerteza também gera muita ansiedade. Porque olhar para o futuro é algo que ainda não é palpável para mim. É algo que eu não sei se eu vou dar conta, que eu não sei se vai ser possível. Olha, eu até sei o que eu quero para minha vida. Eu quero assim ter um futuro onde, sei lá, possa ganhar muito dinheiro, poder fazer muita viagem e para isso eu sei que eu vou ter que trabalhar e ralar muito. Então, assim, eu até tenho definido o que eu quero para o meu futuro. Só que será que eu tenho a base que me faz conseguir fazer as escolhas certas, ter as atitudes corretas para chegar até ele? E aí que entra a importância de olhar um pouquinho para esse passado. Poxa, quais escolhas que eu já fiz ao longo da minha vida, quais são as minhas fraquezas, minhas fragilidades, mas também os meus potenciais. E olhar para esses detalhes te ajuda a criar um arcabouço, digamos assim, de boas provas que mostram que você já fez boas escolhas e que isso pode continuar sendo constante na tua vida. Então, se hoje eu decidi fazer uma pequena escolha, mas que também para mim vai ser uma conquista ali no meu dia, sei lá, eu escolhi de fato ir para academia, de fato cuidar um pouquinho melhor ali do meu almoço, então eu escolhi melhor os ingredientes que eu vou almoçar, ou então eu escolhi falar com uma pessoa que me faz bem, eu escolhi concluir aquele trabalho que estava pendente. Quando eu dou atenção para esse pequeno detalhe, eu mostro para mim mesma que, poxa, eu consegui. Se eu conseguir isso hoje, eu posso mostrar para o meu eu de amanhã que eu já dei conta disso lá atrás. E o lá atrás que eu falo, é lá atrás assim, tipo ontem, antes de ontem, sabe? Então a gente precisa ir criando esse
baú de informações até para o nosso cérebro de que eu consigo dar um passo de cada vez, de que eu consigo aplicar esses pequenos detalhes no meu dia a dia para que se transforme em algo grandioso lá na frente. Não adianta nada eu só focar nesse grandioso, sendo que eu não consigo nem dar os primeiros passos para chegar até ele. Às vezes você vai chegar lá no topo, mas você não vai conseguir manter isso por muito tempo porque a tua base não foi sólida. É tipo construir um prédio que eu não dei muita atenção para a base dele, vai chegar um momento que ele vai desmoronar. Eu não utilizei os melhores materiais, eu não fiz o melhor estudo de caso para entender se o terreno comporta aquele tipo de construção, se a base que eu fiz vai conseguir sustentar todo o restante aí do que eu quero construir. Isso vale também para a nossa vida. Então vale da gente olhar para as nossas pequenas escolhas que vão nos gerar pequenos prazeres para que nós possamos conquistar o topo e fazer com que ele permaneça com bases sólidas na nossa vida. Então o convite que eu te faço também é de parar para pensar se às vezes as suas fontes de prazer não possam entrar coisas que são básicas, coisas que parecem ser tão pequenas, mas que vão acabar sendo tão grandiosas. Às vezes a tua fonte de prazer é passar ali um momentinho com o teu filho, tendo um momento saudável com ele, ou então é passar por um momento mais leve durante o teu trabalho. Às vezes você até tem desses momentos leves durante o teu trabalho, mas você nem percebe. Nossa, hoje eu tomei um cafezinho rápido ali de 5 minutos com meu colega de trabalho, a gente falou sobre tal coisa, mas eu ri tanto, minha barriga chegou a doer. E aquilo me ajudou a fazer com que o restante do dia fosse um pouquinho mais tranquilo. Às vezes isso já até acontece no teu dia a dia, mas por você não conseguir dar atenção aos detalhes, é algo que te passa despercebido. E aí um pequeno problema, pequeno não, né? Mas às vezes um problema, uma dificuldade do teu trabalho te faz esquecer totalmente desse pequeno momento que também te ajudou a ter um dia mais tranquilo e um dia mais saudável. Então, sua fonte de prazer pode estar ligada a diversas coisas que já estão acontecendo, mas que você ainda não conseguiu voltar o seu olhar. E você não conseguiu não só porque foi uma escolha tua não conseguir, mas é porque muitas coisas que foram acontecendo ao longo do caminho dificultaram esse olhar, dificultaram você ter essa visão mais nítida de coisas que são pequenas, mas grandiosas ao mesmo tempo. Então para refletir um pouquinho sobre isso, para pensar também se já não tem fontes de prazer acontecendo ou até tem outras que você poderia incluir, mas às vezes você nunca tinha pensado que poderia ser uma fonte de prazer. E aí quanto mais ferramentas você vai colocando, quanto mais coisas relacionadas a si mesmo vão acontecendo no teu dia a dia, que vão te proporcionando um bem-estar maior, que vão te fazendo perceber que você se sente bem com aquilo, que aquilo deixa o teu dia mais leve, mais a tua vida vai criando mais sentido, mais propósito, isso vai melhorando a tua autoestima, isso vai te fazendo menos procrastinador até mesmo, né? Isso vai te trazendo mais clareza sobre as coisas que você quer para a tua vida e sobre o que realmente vale a pena viver de certa forma. Então eu desejo que esse vídeo possa ter te proporcionado boas reflexões e até mesmo boas fontes de prazer daqui para frente, né? Que isso possa ser moldado em pequenos detalhes do seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui, espero que algumas coisas possam ter feito sentido para você. Se não fez, fique à vontade, a gente está aqui para concordar, discordar, porque é um ambiente de reflexão, de bate-papo para a gente ir evoluindo junto. Eu fico por aqui, mas já te espero para a nossa próxima dose de autocuidado e de reflexões. Um beijo e até lá!